Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar de uma aliança, ou uma possível aliança secreta, entre o rei Charles e seu filho caçula, o príncipe Harry. Eu vou contar para vocês o que está rolando, qual seria essa teoria, como o Harry conseguiu descongelar o coraçãozinho do pai. E sim, todos consideram uma traição ao futuro rei, o príncipe William, que observa e não está gostando. Dizem que até ameaças começam a surgir no mundo da realeza. Mas antes de começar o vídeo, nós estamos trazendo uma matéria e não afirmando, conjecturas, especulações, tá bom? Mas faz muito sentido com o que eu já trouxe aqui no canal, então fica até o final do vídeo. É isso, uma conspiração contra o príncipe William? Uma aliança secreta? É interessante. Eu sou Edu Coutinho, este é o Hora da Resenha, seja muito bem-vindo. Faça o favor, se inscreva, curta, comenta, porque essa série, essa novelinha nossa aqui, tá ficando boa. E a cada dia, muitas notícias. Então faz isso, pra você ficar ligado. Pra melhorar, ative as notificações e compartilhe. Pronto. Hypa esse vídeo. Hypando, você ajuda o Dudu. Quer ajudar mais ainda? Quer ficar pertinho? Quer fazer parte da corte do Edu? Seja membro. Aí você vai estar na glória, tá bom? Figurinhas, vídeos. Toda semana tem um vídeo. E claro, vai ter um grupo para a gente poder colocar notícias, fotos, tudo isso com vocês. Beijos e agradecimentos, em especial às minhas duquesas e duques também podem fazer parte, tá bom? Você vai estar ajudando bastante o crescimento do canal e de várias coisas que estão para acontecer aí até julho, agosto, tá? Obrigado, vamos lá? Em alguns vídeos passados, a gente trouxe matérias referentes a um desejo, a uma vontade de grupos. Eu chamo grupos ocultos. Esses grupos estão recheados da elite global, que são alvos de grandes teorias da conspiração. Geralmente, detêm poder. Eu estou dizendo de políticos famosos, né? Que de certa forma eles engajam ou eles estão exercendo na vida das pessoas a história, a oratória, a influência. Então, neste mundo existe pessoas muito ricas, empresários, eu não digo empresários donos de todo o mundo, de terras, sobrenomes, e que este grupo, cada nação tem, cada país tem. E no Reino Unido é muito mais forte por conta das tradições, dos ritos, e a família real está inclusa nessa história. E existe um interesse da volta de Harry e de Meghan, e não é de hoje. E não começou agora com esta viagem. Esta viagem é só o resultado desta informação que o Richard Eden, que é um escritor, especialista em realeza, já estava falando deste processo, desta paquera, deste flerte entre Meghan, Harry e Meghan com esses poderosos. E esses poderosos incluem o rei Charles. Tá passado? Tá passada? É. E a gente já tinha falado sobre isso. Eles fazem reunião. Não é sobre isso. Não. É invisível. Então, órgãos da imprensa, você vê a imprensa colocando matérias, comparando os irmãos. O William é isso. O Harry é caloroso. Fora, né? O esquadrão Sussex, né? Os fãs que fazem isso. E a gente tem que lembrar que o papel institucional do príncipe William é o futuro rei. Então ele tem que seguir aquela linha como segue o plano. E Harry é o bobo da corte. E isso também faz parte de ter no mesmo sentido, porque o objetivo deles é o retorno do Harry e da Meghan dentro do Reino Unido e causar esse caos. Tem muitos também, segundo o Richard Eden, que já fez artigos muito interessantes, que seria uma visão de enfraquecer o próximo reinado e até mesmo a extinção da monarquia gradativamente. Não é do dia para a noite, mas
como a família real vem sofrendo ataques, é do Andrew, é do Harry e da Meghan e de outros componentes, enfraquecer o William e Catherine, que tem uma popularidade muito grande, faz sentido. Só que a ajuda do rei Charles começou a ser questionado. Por quê? Começou a ser questionada. Por quê? No último vídeo eu falei, vai ter segurança pago pelo rei. Ah, Eduardo, tá fazendo isso é um movimento normal, simples. É, ele já paga para tanta coisa para tanta gente, é tão benevolente, porque a ideia que nos passa é que o rei Charles tenta limpar a imagem dele, né, de carrasco. Ou pelo menos acredito eu que o rei Charles tem este coração, né, peludo, mas é bom no fundo. A história, né, que contam. O rei Charles sempre foi ligado a causas muito interessantes, diga-se de passagem. Mas o movimento está chamando a atenção. Então, vai ceder uma casa, possivelmente, para eles ficarem. E aí, gente, eu vejo o lado diplomático do rei, a doença, mas a gente está trazendo teorias e a gente tem que mergulhar nela, tá? Então, este poder oculto estaria se movendo e parece que está funcionando. Nós temos uma volta do casal após 4 anos. E parece que essa segurança que ele lutou, que o Harry pediu, voltou. E assim, a gente vai ver mais eles no Reino Unido. Seria um teste para começar a introduzir e voltar com Harry dentro da realeza. E o Richard Eden falou que esse processo seria do descongelamento. Eles estavam num canto, exilados, sozinhos. O rei Charles começou a entrar na vida do casal novamente. E curiosamente, não faz nenhum sentido Meghan voltar. Só vai voltar por conta do dinheiro. Existem muitas matérias que falam que Meghan está furiosa, porque realmente, se você pregou durante anos a fio, falando de preconceito, falando de ataques, todos vindos da monarquia, voltar para esse lugar é realmente patético. Ah, mas os netos. O rei Charles esteve nos Estados Unidos. Poderia ter recebido o filho. Ah, mas tinha agenda real. Gente, para. Um minutinho para atender o filho. Enfim, ah, mas ele tem os protocolos, é assim que acontece. Mas, enfim, quem quer faz e acontece. Ele é o rei. Então, todas essas notícias, e agora com esta benevolência do rei Charles, aquecem novamente de uma possível traição. Estão agindo nas costas do William, não nas costas. Porque quando o staff do rei e do Harry vazam, as fotos vazam, e aí depois tem aquela reunião em setembro, fica meio concreto que essa reaproximação estava acontecendo, que é natural entre pai e filho, mas que o príncipe William vê como algo perigoso e que pode prejudicar o seu reinado. E faz sentido também, porque o Harry não quer só uma visita com o pai. O Harry deseja contornar todos os problemas que ele fez, vendo que o irmão está ascendendo, fazendo sucesso, tendo tudo que ele naturalmente sempre teve, sem o Harry, porque o Harry achou que o William entraria em pânico e ele entregaria talvez o trono. E o objetivo dele é disputar dentro do Reino Unido a atenção do povo, fazendo, com a ajuda da imprensa que Harry odeia, mas que começou a fazer, né, a sua rota de, olha, o Harry é mais engraçado, o William é mais sério. Falei novamente, papel institucional. Então é muito mais interessante terem essa novela, que vende cliques, e claro, você enfraquece a monarquia, porque tem pessoas que estão de olho, então poderosos, políticos, como eu disse, essa força oculta, tá? E o plano do Harry é, eu não tenho essa coroa. Fisicamente, eu não sou o primeiro filho. Eu quero fazer igual a frase da minha mãe. Eu quero ser a princesa do coração do povo. Tem estratégias do Harry que parecem muito da mãe. Mas esse assunto eu não vou entrar porque é delicado, né? Quando a gente lida com fãs. Mas vamos lá. Então, nós temos essa configuração. Começaram a entender?
Só que existem alguns passos que ficam muito evidentes. Por exemplo, o Harry e o rei Charles parecem estar os escritórios, tá? Que eles têm escritórios falando da mesma língua. Que algumas notícias dão conta que o movimento do Harry de mostrar que ele é um ser pensante, sem depender de Meghan, também faz sentido. As últimas aparições sozinhos, a divisão, que a gente falou aqui algumas vezes, de Meghan aparecer sozinha em eventos que o Harry não quer, porque o Harry quer se aproximar ao máximo de coisas da realeza. Então ele dá esta meia volta. E esse ano de 2026, que é tudo ou nada, ele aparece mais como um membro efetivo. Ele dá uma entrevista, ele reafirma que é da família real. Então ele começa a colocar e a impor a sua volta. E aí, condicionada ao rei, que age em segredo, porque aquela reunião aconteceu, as fotos foram vazadas, não teve ninguém do staff do príncipe William. E aí, gente, dá margem para todo mundo falar. Porque visualmente você não vê nenhum problema entre o William e Charles. Os eventos, os últimos grandes eventos, o Triplo Decolo, a Scott, que é aquela reunião das corridas, né? As corridas mais charmosas que acontecem agora, que está acabando agora, ou acabou ontem. Estou gravando aqui, não sei quando vai pro ar esse vídeo. Faz, ou a gente observa que o Ray Charles e o William têm, de certa forma, uma dinâmica. Mas a gente não pode considerar que eles nunca briguem ou que Harry é um assunto pesado para a família. Porque, gente, abre parênteses, esse encontro está sendo considerado ou estão depositando neste encontro, que é uma viagem, como tudo ou nada. Se o rei recebe, tem uma porta para voltar para os serviços reais, porque a gente está falando sobre uma visita familiar. Tá tudo bem, né? Que não vai ser um churrascão. Mas parece que o rei Charles quer passar mais momentos com os filhos. Sendo classificado nesta reunião, é que ele seria diplomático, porque o rei está, ó, se equilibrando. Porque se ele fizer mais algum passo, fica caracterizado realmente que o rei Charles quer atrapalhar o reinado do príncipe William. E aí fica evidenciado alguns movimentos, como eu já falei, esses movimentos só do rei Charles. A teoria, não existe nada de concreto, porque o palácio não se manifestou que o rei Charles vai pagar segurança, que o rei Charles ofereceu uma casa, isso são suposições do The Sun. E o Daily Mail, que é o Richard Eden que fala sobre essa força oculta, vem traçando e eu acho bem interessante. Um dos fatos que chamou bastante atenção neste ano foi o discurso do rei nos Estados Unidos contra o ataque antissemitista que aconteceu. Então ele falou com veemência de que vai procurar fazer acontecer. E de repente, horas depois, o Harry publica um artigo no The Times com a mesma pegada do rei Charles. E detalhe, ele nunca falou deste assunto. Ele nunca levantou esta bandeira. Muito pelo contrário, ele tem uma passagem conturbada com o uniforme nazi. E aí, neste artigo, ele também fala desse episódio, coisa que ele joga a culpa em William Kate. Ele nunca assume responsabilidades, o Harry, no caso, né? Enfim. Então, este seria um dos sinais mais fortes e representativos para que as pessoas começassem a observar estranho, curioso, coincidência. Será que o escritório desses dois estão se comunicando? E as pessoas começaram a levantar essa hipótese, que realmente chama bastante atenção. E existem muitos outros autores, especialistas que estão aí esperando os movimentos, que o movimento que está sendo falado até agora é de surpresa. Mas o Tom Bauer, que falou no livro agora, o último dele, que é super interessante, dos movimentos, de detalhes sórdidos do casal de Montecito, que o Ray Charles nunca demonstrou muita curiosidade para saber sobre os netos. Ele gosta dos netos, mas assim, ai, uma necessidade de fazer todo este movimento. E que talvez isso realmente configure, se tudo está acontecendo, como algo muito fora da curva. Ou a saúde do rei ficou muito debilitada, ou o rei Charles quer sacanear o príncipe William. Porque o príncipe William é muito bravo, mandão, que ele já se sente rei, parará, parará, parará.
mas é aquele que ficou dentro da monarquia, é aquele que, de certa forma, leva o peso dessa instituição, que ele poderia jogar tudo para o alto, mas não fez e não fará. Já o outro, eu vou sair, não quero saber, tem muita gente me enchendo o saco, a mídia não gosta de mim, ninguém gosta da minha esposa, eu quero privacidade, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero lá, eu quero tal, eu quero bônus, não quero ônus. Eu gosto de trabalhar, só que eu não trabalho. Preguiçoso também. Se o William é preguiçoso, o Harry, então, é filhinho de papai, playboy e filhinho de mamãe, porque vive da oratória de Diana ainda até hoje. É o roteiro de Diana que eles seguem, Harry e Meghan. Então a gente chega também no caminho que várias matérias traçam o perdão, o caminho familiar, e depois questionam a ideia que é a instituição monarquia, a instituição família, que são diferentes. E o príncipe William, de certa forma, está defendendo o futuro. E que a gente compreende que todo esse movimento do rei Charles é uma visita. Daqui a pouco é aquela visita que vai voltando, retornando e vai ganhando espaço, vai ganhando informações, porque o grande problema é lealdade. Com o da monarquia, de certa forma, numa reunião privada, se fala, se reproduz e aquilo depois vira informações. Portanto, eles se incomodam com privacidade. Eles gostam mesmo de ter informações para poder vender, rentabilizar. E as últimas notícias dão conta que a vida financeira deles está indo de mal a pior. Então a gente começa a observar que sim, esses movimentos, os últimos movimentos do rei Charles são perigosos para o príncipe William. Há também muita gente falando que o rei Charles, fazendo esse movimento de atrair o príncipe Harry e Meghan novamente, fingindo que nada aconteceu, que nada foi escrito sobre ele, sobre a rainha, sobre o filho, príncipe William, Catherine e outros demais, faz com que ele deixe o problema no colo do príncipe William, porque o movimento é de retirar, de limpar, de deixar que os contribuintes tenham a ideia de que a monarquia está se adequando ao momento. Só que a volta do Harry é pompa e circunstância. Isso vem incomodando, ou pelo menos vão dizendo, que existe um distanciamento do rei Charles com o príncipe William das visões que eles têm. Mas lembrando, o rei Charles é pai do Harry. Ponto. Ele precisa desse equilíbrio, ele precisa de fazer esse lado político, diplomata. Mas existem já informações que algo pode acontecer. O rei pode ganhar novamente o seu filho pródigo, mas pode perder o seu filho mais velho, que, segundo informações de fontes, já está bem furioso, de ouvidos, olhos abertos, porque Harry e Meghan dentro do Reino Unido, essa volta para o Reino Unido, que antes era só em outros países, começa a dar o que falar. Porque, gente, jarro de cristal quebrado não junta, não se restaura. Então nós vamos observar muito, ou pelo menos ter uma noção, qual é o caminho, de qual lado o rei Charles está. E eu tenho a visão, eu acredito que ele está do lado da monarquia. E o lado do pai é o lado do pai. Mas as coisas estão mostrando e tem gente já apontando o rei Charles como um traidor, ou pelo menos se alinhando ou tendo essa aliança já por debaixo do tapete com o príncipe Harry. As coisas estão acontecendo há mais tempo que a gente já possa ter imaginado, e isso não vem de agora, vem de antes, está acontecendo invisivelmente, porque a ideia não é que o príncipe Harry voltou, não, é gradativo que você nem vai sentir, entenderam? Então, estamos vendo alguma coisa acontecer, comente. Coloque hashtag, a hashtag aliança. Pronto, eu vou saber que você ficou hashtag aliança. Eu vou saber que você ficou até o final. Me sigam, @edu_coutinho com 2 T's. Te espero lá. Fui!